2017. Ano da Palavra. Prepare-se para ouvir Ezequias Soares, Cleiton Pomeraning e Valmir Nascimento, além de muitos outros especialistas em educação cristã, no 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio Centro. Plenárias, seminários e workshops com destaque para análise e celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Faça já sua inscrição. Vagas limitadas. Informações 2124067400 ou cpadeventos.com.br. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Adultos. Lição 9. A necessidade de termos uma vida santa. Prezado professor de escola dominical, prezado superintendente, é uma alegria estar de novo com vocês para esse diálogo, essa conversa tão importante sobre a lição da escola dominical. E dessa vez vamos falar da lição 9, que tem por título A necessidade de termos uma vida santa. E fala da santidade, que é possível, é uma exigência da parte de Deus, e nós cremos que é desejo de todo aquele, de todos os discípulos e discípulas de Jesus, viver uma vida santa, se parecer com Jesus. E nós temos esta liberdade, temos as condições por causa do Espírito Santo em nós. Veja que a igreja, o cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Jesus disse isso, que o mundo não conhece, mas está em vós e habita em vós. Então, é o Espírito Santo que nos capacita, que nos habilita a vivermos uma vida em santidade. Agora, na lição, eu trato aqui também no livro A Razão da Nossa Fé. O assunto é mais ampliado. E aqui nós falamos das 3 fases da santificação. A santificação, ela é instantânea quando o pecador recebe Jesus. Então, ele é justificado, ele é regenerado, ele é santificado. São os aspectos da salvação. Muito bem. Então, mas só que essa santificação, ela é instantânea, e isso que os teólogos chamam de santificação posicional, ou santificação passada. É quando o pecador se arrepende, recebe a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar nele, então ele é santificado. Mas essa santificação também ela é progressiva. A partir daí, como diz lá em Provérbios, mais a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fala de progressão na santificação. E também Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, ele fala também que somos transformados de glória em glória. Também fala do progresso da santificação. E depois temos a santificação futura, que é o estágio final da vida cristã, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Muito bem. Então isso está bem claro, está na lição da escola dominical, está também no livro. Mas outra coisa que eu queria ressaltar é que na lição não foi possível colocar isso, mas no livro você vai encontrar com mais detalhes com relação
a etimologia da palavra, o sentido do termo, porque no hebraico, o verbo kadash, kadash quer dizer ser santo. E os seus derivados, kadosh, santo, e assim por diante, kedushá, santa, e os seus derivados, que são vários na língua hebraica. Mas essa palavra significa também dedicar-se, é uma dedicação. Por isso que é muito estranho quando a gente está lendo a Bíblia, principalmente quem estuda hebraico. Lendo em português, a gente dificilmente vai observar isso. Mas quem lê hebraico, estuda hebraico e começa a ler, pelo menos esses versículos, estranha porque essa palavra, o verbo kadash, se aplica também para as sacerdotisas cultuais, os prostitutos cultuais, ou seja, os homossexuais, as prostitutas, porque as nações cananeias, o culto dele era um culto orgíaco, era uma coisa completamente incompatível com a santidade do contexto israelita, do contexto bíblico, conforme Deus exige do seu povo. Então, mas por que isso? Porque esses cultos eram uma espécie de valorizar, de cultuar a fecundação. Eles achavam que a vida provém do sexo. Por isso que o culto de Baal, por exemplo, o culto dos deuses dos cananeus, isso a gente vê com clareza no livro dos Juízes, o profeta Oséias também no capítulo 4 menciona isso, que por isso que a palavra prostituição, a palavra infidelidade conjugal, é muito usado também como uma ilustração, metaforicamente, vamos assim dizer, uma metáfora da infidelidade a Deus. O cristão, por exemplo, que não é fiel a Deus, que está com o pé na igreja, com o pé no mundo, que na igreja age de uma maneira, mas fora age de outra. Na igreja tem uma aparência de santidade, mas em casa tem um testemunho incompatível com a vida cristã, ou aquele que no trabalho é uma pessoa e na igreja é outra, é um cristão infiel. E Tiago chama esse pessoal de adúltero. Adúltero é uma metáfora. Mas na verdade não é tanto assim uma metáfora, é também algo quase que literal. Por quê? Porque o culto pagão era um culto promíscuo, era um culto orgíaco, era uma prostituição. Por isso que os historiadores costumam chamar de prostituição sagrada. Escuta, mas se é prostituição, como pode ser sagrada? Porque no nosso contexto, sagrado quer dizer santo, é puro, é imaculado. Então, como chamam de prostituição sagrada? Eu prefiro chamar de prostituição cultual, ou prostituição cultica, em relação a culto. Aí estaria agora chamado de prostituição sagrada, parece realmente um paradoxo, mas na verdade, porque o verbo é o mesmo. O verbo que é usado quando está escrito lá em Levítico, sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A palavra para santo ali, a raiz, é a mesma que aparece ali em Deuteronômio, quando fala que para não aceitar no tabernáculo as rameiras, nem o sodomita. A palavra sodomita ali está também, é a mesma raiz do kadash, do verbo kadash, ser santo, quer dizer, ser santo, ser separado. Por isso que essa palavra, ela é ambígua. E eu acho importante que o professor tenha esse conhecimento, porque os alunos que estudam teologia, muitos deles sabem ou têm noção disso aí, às vezes quer tirar uma dúvida em sala de aula, e é bom que o professor esteja preparado para esclarecer sobre isso, porque como o verbo e os seus derivados se aplica também, significa dedicação, exclusividade,
separasse, então, como esses sacerdotes e essas sacerdotisas do paganismo, das religiões, das divindades cananeias, eram dedicadas a eles, dedicadas a Baal, a Azerá, a Astarote e assim por diante. Então, por isso que o verbo é o mesmo. Agora, no conceito cristão, diferente, porque santificar, ser santo, a santificação, é o atributo divino de Deus mais solenizado na Bíblia. Santidade, veja que o profeta Isaías, na sua visão, ele viu os querubins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, é realmente um dos atributos mais solenizados nas Escrituras Sagradas, e os antigos hebreus levavam isso muito, muito a sério. Muito bem, então, santificação, santificar. Durante toda a minha vida na igreja, eu fui nascido e criado no Evangelho. Quando eu nasci, meus pais já estavam na igreja, servindo ao Senhor há mais de 5 anos. Só a minha irmã mais velha foi a única da família que nasceu um pouco antes da conversão dos meus pais. E fui criado na escola dominical, fui criado na igreja, embora tenha deixado a igreja na minha adolescência, aos 14, 15 anos aproximadamente, e só voltei para Jesus aos 22 anos de idade. Então fiquei um tempo desperdiçado num mundo que, lamento até hoje, deveria ter nunca se afastado da igreja. Mas tudo bem, o assunto aqui é apenas para dizer que o conceito que a gente tinha de santificação era diferente. Muitos pensam que a santificação é uma aparência externa. Não é isso. A palavra santificar significa separar com exclusividade para Deus, no nosso contexto. É isso, separar para Deus, dedicar-se a Deus. Porque há dois conceitos de santificação no Antigo Testamento. Um de origem babilônica, que tem a ideia de glória, de resplendor. E o outro, que é o cananeu, que é a ideia de separar-se com exclusividade. Então, em Levítico, capítulo 10, versículo 10, fala para fazer separação entre o santo e o profano. Então, o profano é aquele que considera comum as coisas sagradas. É aquele que não dá o devido valor às coisas sagradas, às coisas santas. Isso é profanação. Então, santificar-se quer dizer se afastar das coisas pecaminosas. E quanto mais você se afasta das coisas pecaminosas, você se aproxima de Deus. Então, isso é santificação, a aproximação de Deus e se afastar das coisas que desagradam a Deus, das coisas pecaminosas. Então, isso é a santificação. Então, outra coisa, por que Deus exige isso? Interessante que na Grécia Antiga, os deuses da mitologia grega eram deuses pecaminosos. Se você lê a mitologia da Grécia, a mitologia de Roma, da Antiguidade, os deuses têm os mesmos vícios dos seres humanos. Deuses têm amantes, se embriagam, são invejosos, são criminosos. Quer dizer, tudo aquilo que aparece na vida humana, do pecado, isso aparece também nas divindades dessas civilizações. Então, o que isso quer dizer? Que aquilo que os deuses praticam, isso também dá direito aos seus adoradores praticarem também. Então, o pecado no mundo romano, no mundo grego, que Paulo bateu de frente contra ele. Você lê Romanos capítulo 1, Paulo enumera ali uma lista horrível
dos pecados dos gentios, ali está falando dos gentios, está falando dos gregos e romanos. Mas aquilo para eles era algo natural. Por quê? Porque as suas divindades praticavam aquelas coisas. Mas o nosso Deus, ele é santo. Santo, santo, santo. Então fala, sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, ele exige do seu povo santidade porque ele é santo. Então, o cristianismo tem essa característica de santidade, não uma santidade ritual, uma santidade externa, não. É uma santidade proveniente do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Para encerrar, eu quero citar essa passagem, porque Paulo está falando dos crentes da cidade de Corinto, que era uma cidade promíscua, onde havia todas essas práticas. Corinto ali estava o templo da deusa Vênus, e o culto também era promíscuo. E Paulo enumera no versículo 10 do capítulo 6, uma lista de pecados que eles praticavam, incluindo ali adúlteros, homossexuais, que nas nossas versões chamam de sodomitas, de efeminados. Mas no versículo seguinte ele fala, e é o que alguns de vós têm sido. Mas vós haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados por Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito Santo nos santifica. Então nós somos santos, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo. Então, às vezes a gente escuta um crente falando, eu não sou santo. Quer dizer, a gente até entende o que ele quer dizer com isso, é que não é perfeito. Então, se a gente fala, não, nós não somos perfeitos, ou eu não sou perfeito, ou eu sou humano, é natural isso. Sêneca, um orador romano, um senador romano, eu tenho até aqui na minha geladeira essa frase dele, que ele fala, rare humanum est, quer dizer, errar é humano. Tá? Isso aí realmente errar é humano. Então, quando nós falamos, eu não sou perfeito, eu sou humano, aí é compreensível. Agora, um crente fala, não sou santo, não fala isso, que você é santo, sim. Jesus nos santificou. Veja que Paulo, quando ele se dirige às igrejas, ele chama os crentes de santos, até de Corinto, veja. No Corinto, eles falam, no capítulo 3, ele chama muitos daqueles crentes de carnais. Mas esses mesmos crentes que ele considera como carnais, devem ser aqueles crentes que não dão bom testemunho, que existem ainda hoje na igreja, de vez em quando aparece. Mas na introdução ele fala os santificados em Cristo, os santos que estão em Corinto, santificados em Cristo. Então isso mostra que aceitou Jesus, é santificado e é santo. Porque na nossa cultura brasileira, eles entendem que santo é daquele conceito do catolicismo romano, aquela pessoa que é um pouco abaixo de Deus, que é acima dos seres humanos, que é um semideus, alguma coisa assim. Está errado. Isso é um erro doutrinário, isso é um erro teológico, porque santo é todo aquele que nasceu de novo, recebeu a Jesus Cristo como seu salvador pessoal, é santo. Portanto, nunca mais diga isso, eu não sou santo, não. Eu sou santo sim, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo. E o Espírito Santo habita em todos os crentes e ele nos santifica. Portanto, meu querido professor, muito importante que isso seja bem esclarecido para os alunos da escola dominical. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.